A paz, povo abençoado. Eu lendo aqui, vi uma palavra muito legal aqui. Eu quero dividir com vocês o entendimento que eu tive aqui. Paulo falando aos Filipenses, lá em Filipenses 1, versículo... Ele começa aqui no 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras versões está lucro. No 22 ele diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha, o pouco de entendimento que eu tenho e tive nisso aqui, me parece que Paulo, ele ficava... Jesus falou com ele, Jesus chamou para ele levar as palavras de Jesus para os gentios, para aqueles que não criam, que não eram judeus. E ele teve a excelência, que Paulo era muito conhecedor da palavra, no caso do Velho Testamento, porque até então, antes de Jesus Cristo, não tinha o Novo Testamento. Então tinha as leis de Moisés e os profetas. E Paulo, muito conhecedor da palavra, trabalhava no templo, era um soldado do templo, mas trabalhava em prol das heresias dos fariseus e tantos lavais de fumaça. E o que me pareceu aqui é que ele sabia que ele viver era Cristo. Cristo falou com ele, era um privilégio. Mas se ele morresse, ia ficar no lucro, porque Jesus estava esperando. Mas aí ele diz para o povo, aos filipenses: olha, se eu viver na carne, ou seja, se eu ficar no mundo, me der fruto da minha obra, ou seja, se tudo que ele fez foi isso, ele prefere, né? Porque ele estava na incógnita de continuar aqui, trabalhando em prol do povo, ou morrer para o céu. Então ele estava nessa aí, mas lógico que ele sabe que no céu era melhor. O que eu quero dizer com isso, ou o que eu entendi com isso? Que esse é o poder do evangelho, do cristianismo, de Jesus Cristo. É a transformação que nós temos. Quem era Paulo? Perseguia os cristãos, matava... enfim, por pior que a pessoa seja, Jesus falou para os fariseus. Os fariseus falavam com Jesus: poxa, Jesus, você diz ser conhecedor, você é mestre, você é conhecedor, e você anda com os gentios, você anda com os fariseus, você anda com os cobradores de impostos, você anda com os doentes, você está no meio disso tudo aí. E Jesus, sabiamente, usando, como ele sempre falava, em metáforas, em parábolas, ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus foi bem claro, só que o entendimento que nós temos, que nós achamos que nós sabemos aqui no mundo, material de conhecimento, literatura, não é o mesmo conhecimento que o espiritual. E Jesus falava muito por metáforas, só que levando para o lado espiritual. Ou seja, ele falava, olha, o que Jesus queria dizer, mas não dizia para não ser reconhecido ali, porque ainda não era o tempo que ele queria, mas ele deixava, e quem conseguisse entender, né? Ele falava, olha, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Ou seja, Jesus veio procurar mesmo. No caso, Deus olha muito para o coração. Jesus, na sua infinita graça, olha para o coração. Por mais pecado que a pessoa tenha tido, assassino, idólatra, entre tantas outras coisas que o mundo oferece, que não faz bem para a saúde ou não faz bem para o caráter. O pior que a pessoa seja, Jesus veio. A pessoa fez tudo, mas
um dado momento da vida, a pessoa se arrependeu ou mudou de atitude. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa boa, eu não quero mais fazer isso, eu quero... Jesus pega e entra em ação, porque tá o impossível ali. Ali é um impossível. O que a sociedade dá para uma pessoa que mata, para um assassino? A maioria de nós, todos, o ser humano, tem a tendência a julgar. Esse cara aí não dá nada, esse cara não vale nada. Tanto que tem países que tem até pena de morte, né? Mas enfim, isso daí é outro assunto, mas Jesus veio para os fracos. E essa palavra aqui que Paulo usa é exatamente isso, olha. Se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que devo escolher? Porque ele sabe que o céu está lá, Jesus estava esperando, e a hora que ele morrer, ele ia. Mas e os que ficavam? O que Paulo abraçou, tanto os filipenses, os efésios, os colossenses, os romanos, tantos que Paulo levou a palavra, ele abraçou como filhos, e ele sabia que se ele fosse, iam ficar lá. Ou seja, ele estava entre a cruz e a espada, um ditado popular nosso, porque é um privilégio. Imagina quem poder ir para o céu, contemplar tantas maravilhas que nós não conhecemos, embora tenha algum conhecimento aqui do que tem lá, mas é infinitamente maior do que tem aqui. Mas Paulo estava nessa aí, olha, se eu for, eu vou subir, eu vou ficar com Jesus, mas vocês vão ficar aqui. E muitas pessoas não tinham o entendimento que temos hoje, o conhecimento, infraestrutura, divulgação. A palavra era bem abrangente, só alguns que tinham. Tanto que Jesus pegou os 12 apóstolos e falou, olha, vocês vão de 2 em 2 e começam a divulgar e de fazer discípulos. E com Saulo foi a mesma coisa, que os apóstolos iam mais por... Os apóstolos iam mais para os judeus. E Paulo foi designado para os gentios. Então, eu achei essa palavra muito bonita, queria dividir com vocês. É um pensamento difícil, que muitos de nós não temos. Só quem tem a graça, a misericórdia do evangelho transformador de mudar nossas vidas, que a gente começa a pensar no próximo, a quem fica, quem sofre. E Jesus é para isso, veio para transformar. Quem tem aquele vazio no peito, precisando, busca que Jesus vem através do Espírito Santo. Jesus veio e falou para os discípulos, olha, eu vou, mas vou deixar o Consolador. Então o Espírito Santo está aí para consolar, para ouvir nossas orações, aquele desejo. E eu amei essa palavra aqui, queria dividir com vocês, porque Paulo, além de bom entendedor da palavra, ele tinha um coração muito grande para com todos, né? Então fique você com essa palavra. Eu louvo a Deus por minha vida, por sua vida, por nossas vidas. Eu vou estar sempre fazendo esses vídeos. Vou fazer um prelúdio, uma divulgação bem pequena no Instagram, que lá não dá esse recurso de tempo. Eu vou estar postando no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês, fique na paz. Falar de Jesus é bom, é gostoso, edificante. E não adianta eu chegar para qualquer uma outra pessoa que não crê, pegar a palavra e empurrar a goela abaixo, que não entra, não adianta. Deus não faz assim, porque quem somos nós para fazer? Isso aqui é para quem acredita, para quem crê e para quem vive. Então, o máximo que nós podemos fazer é orar, divulgar Jesus Cristo, a palavra, seus feitos, seus milagres, divulgar seu amor, sua graça e a compaixão que muitos não acreditam ter, Jesus tem. Então cabe a nós divulgar, orar. E eu quero fazer isso. Oro por todos nós, agradeço a atenção, o carinho, e que Jesus possa estar dando direcionamento, entendimento, discernimento, sabedoria para todos nós. Fique na paz. Receba essa palavra que eu pude receber também. E estamos juntos aí para trabalhar na obra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.